Salve galera, suavidade. Seguinte, há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a fala que a MC Pipoquinha fez a respeito dos professores. Esse vídeo aqui eu vou deixar no final do vídeo lá pra você dar uma olhadinha no que eu comentei desse assunto. Porém, um amigo aqui do canal, o professor Yuri Belchior, que eu já recomendei aqui em outros vídeos, deixou uma pergunta pra mim. E a pergunta é a seguinte. Excelente, Dani. Uma pergunta. O Humberto Eco tinha razão sobre as redes sociais? Eu vi essa pergunta do Yuri, não entendi do que se tratava, não conhecia o que ele estava falando e fui atrás e descobri que o Humberto Eco, um famoso escritor que faleceu, se não me engano, em 2020, eu vou colocar o ano certo aí, ele disse em determinado momento que as redes sociais abriram espaço para que uma legião de imbecis dessem suas opiniões e ganhassem corpo com suas opiniões, que antes a gente conversava com essa galera na mesa do bar e não saía dali, mas que na internet isso ganha projeções e seguidores e tudo mais. Eu fui dar uma pesquisada na fala do Humberto Eco porque só esse trecho, né, de que as redes sociais abrem espaço para imbecis, me pareceu superficial demais para um cara tão requintado, tão intelectual quanto o Humberto Eco. E aí acabei aprofundando um pouco esse assunto e quero comentar um pouquinho a respeito dele aqui nesse vídeo, beleza? Então, bora trocar uma ideia. Como de costume, senhoras e senhores, se você não me conhece, o meu nome é Daniel, eu sou professor e pesquisador na área de História e aqui no canal Dani Ideias eu crio conteúdo que envolvem sociedade, política, educação, história. Se você curte esse tipo de assunto, eu peço que você se inscreva aí no canal, deixa aquele like, comenta já, né? Enfim, todo aquele procedimento para os algoritmos nos ajudarem. Eu tô na vontade, no caminho de tornar esse aqui o meu trabalho, então se você puder me ajudar, eu agradeço muito. E não se esqueça, você pode me apoiar financeiramente na campanha lá no Apoia-se. Valeu! Pois é, galera, pesquisando sobre essa fala do Humberto Eco a respeito das redes sociais, eu acabei caindo em uma entrevista que ele deu para o Fronteiras do Pensamento, uma entrevista muito interessante, onde essa fala sucinta dele é explorada de uma maneira um pouco melhor e não fica muito só na polêmica, que é o que geralmente toma os jornais, né? E ampliando um pouco melhor essa fala dele, o entendimento dele sobre as redes sociais e também outras questões, dá para compreender um pouco melhor o assunto e a gente pode refletir a respeito de como que as redes sociais têm impactado a nossa sociedade. De um lado, é fato que existem inúmeros problemas que as redes sociais trouxeram para o nosso convívio social. Principalmente porque a maneira como as redes sociais funcionam acabam privilegiando aqueles assuntos polêmicos. Aquilo que muitas vezes as pessoas falam sem pensar ou então que pensam justamente na fala para chamar a atenção, para gerar o contraditório e isso acabar gerando visibilidade, likes, enfim, expondo a imagem das pessoas aqui. Para vocês terem noção, os vídeos que eu faço geralmente aqui no canal, na primeira semana ali eles tomam, sei lá, 100 visualizações, acabam não passando muito disso. O vídeo que eu fiz falando da MC Pipoquinha, ele chegou a 1000 visualizações em uma semana. Por quê? Porque é um assunto polêmico, é um assunto que gera clique. Então a maneira como as redes sociais funcionam privilegiam as polêmicas, privilegiam esses assuntos controversos que muitas vezes são falados de uma maneira extremamente superficial ou focando mesmo no lacre, focando nas frases feitas, focando naquilo que vai gerar cada vez mais polêmica. Além disso, e que ao meu ver é o principal problema das redes sociais, elas têm permitido com cada vez mais eficiência a disseminação de fake news, a disseminação de informações falsas. As pessoas de trás da tela do seu computador criam um determinado conteúdo, inventam uma determinada história, disseminam isso para milhares de pessoas, inclusive pensando qual é a maneira de se comunicar com um determinado público para que aquele público acredite naquela informação e assim vão criando mentira em cima de mentira, mentira em cima de mentira,
fazendo inclusive com que determinadas figuras sejam eleitas, influenciando o debate político, influenciando o debate ético e até mesmo sanitário de uma sociedade. E aqui é importante a gente pensar que a gente geralmente fala muito, né, dos idosos que caem nas fake news dos WhatsApps da vida, porque a gente que já nasceu na rede social, ou então que veio convivendo desde muito cedo com as redes sociais, a gente sabe discernir o que é uma informação falsa, o que é uma informação verdadeira. Isso não é verdade, tá, pessoal? Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição algumas notícias, algumas pesquisas que demonstram que os nativos digitais, ou seja, as pessoas que já nasceram aí na era da internet, das redes sociais, são uma das pessoas mais propícias, na verdade, a cair em fake news, pegando uma informação de um Facebook, de um WhatsApp, do YouTube e acreditando naquilo sem saber ao certo como fazer uma crítica àquele conteúdo sem tomar aquilo como de verdade. As fake news, elas são perigosas sim para as pessoas mais velhas que não estão acostumadas com a internet, mas também é um perigo para as pessoas mais jovens que são os nativos digitais. Então, sem dúvida, esse é um dos principais problemas que eu enxergo sim nas redes sociais. Mas, por outro lado, e aqui eu vou discordar da fala do Humberto Eco, as redes sociais também abrem espaço para que pessoas de maneira independente possam criar conteúdos incríveis. Conteúdos sobre ciência, conteúdos sobre política, conteúdos sobre entretenimento e chegando a um número de pessoas que antes das redes sociais seria impossível, porque você teria necessariamente que estar vinculado a uma grande corporação que teria aqueles grandes equipamentos e as grandes ferramentas para chegar nas pessoas. As redes sociais, ela tem seu lado problemático, com certeza, mas ela não é só o lado problemático. Tem muita gente boa usando as ferramentas das redes sociais de uma maneira extremamente interessante, de uma maneira extremamente inteligente e crescendo por conta disso. Então a gente tem que olhar esse lado também. Eu mesmo tenho muita vontade de conseguir rentabilizar o canal aqui ao ponto dele se tornar parte das minhas fontes de renda e eu poder me dedicar bastante a essa criação de conteúdo. Por isso eu peço que você se inscreva, deixe aquele like, ajuda a gente a crescer aí, galera. Então de um lado a gente tem a rede social como uma ferramenta que faz muito bem para as pessoas, que permite que criadores de conteúdo façam o seu trabalho com dignidade, tenham aí o seu crescimento, a sua renda, cheguem em cada vez mais pessoas e até mesmo divulguem conhecimento rentabilizando isso, algo que antes não seria possível sem os grandes conglomerados de mídia. Porém, por outro lado, a gente tem também problemas, uma vez que as redes sociais favorecem muitas vezes a divulgação de teorias conspiratórias, de fake news e podem até mesmo derrubar governos. O que é necessário fazer então para que as redes sociais suprimam essa parte ruim e potencializem essa parte boa? É claro que esse assunto ele é complexo e aqui eu vou dar um pouco da minha opinião com base naquilo que eu tenho lido, que eu tenho estudado sobre o tema, sobre aquilo que eu conheço um pouco por trabalhar em partes aqui com o YouTube, mas é lógico que isso é uma parcela de uma discussão muito maior e é por isso, inclusive, que eu peço que vocês participem dessa discussão, comentando aqui embaixo, deixando links de referência, enfim. A gente tem que debater esse assunto em conjunto. Porém, vamos lá, o que eu penso que deve ser feito? Primeiro ponto, as redes sociais precisam ser regulamentadas. O Estado, o governo, o poder público precisa criar mecanismos que impeçam a divulgação de fake news, a organização de teorias conspiratórias e até mesmo de conspirações para derrubar governos com base em mentiras, a disseminação de discursos de ódio. A gente precisa sim que o aparato estatal regulamente a maneira como as redes sociais se organizam. Por quê? Porque as redes sociais, elas são de empresas capitalistas que visam, sobretudo, seu crescimento e o lucro. E como que elas lucram? A partir dos seus anunciantes. E como que funciona isso? Quanto mais os usuários ficam na plataforma, mais eles são expostos à publicidade, mais a publicidade ganha com isso, mais a publicidade paga para a plataforma. Então, a intenção das plataformas de redes sociais é manter os seus usuários o máximo possível dentro daquela rede. Se a pessoa fica ali dentro por conta de polêmicas, de ideias conspiratórias, de crimes de ódio, não interessa. A princípio, a vontade da plataforma é te segurar lá dentro. Então, uma vez que as empresas das redes sociais buscam um lucro sem muita preocupação ética dentro disso, é necessário sim que o Estado faça um trabalho então de regulamentar, se preocupando com o social
acima do econômico, acima do lucro das empresas. Mas não é só isso. Além do Estado regulamentar para que as empresas tenham mecanismos que impeçam a disseminação de inverdades, a disseminação de crimes de ódio, a organização de conspirações para derrubar governos e tudo mais, é necessário, por outro lado, que a gente trabalhe uma educação para as redes sociais. É importante que a gente trabalhe na escola mesmo, inclusive, uma alfabetização midiática e informacional. Significa ensinar as pessoas, desde a sua infância até a sua adolescência, até se necessário a sua fase adulta, a filtrar os conteúdos que chegam para elas através das redes sociais. Assim, a ideia é que não seja aceito de início aquelas informações que vêm em Facebook, em WhatsApp, enfim, que seja criticada a fonte, que seja criticado quem está dizendo aquilo. A gente tem que entender que não dá para aceitar tudo como verdade. A gente tem que entender os mecanismos para avaliar se determinado conteúdo é mais ou menos confiável. Uma das maneiras para perceber se o conteúdo procura ter essa honestidade é você verificar se, por exemplo, ele coloca suas referências, de onde ele tirou informações, se ele está pautado em pesquisas científicas e que são referendadas por grandes números de pesquisadores, o que ainda assim não significa que é totalmente verdadeiro, sem possibilidade de erros, mas existe ali um filtro para que aquela informação fosse gerada e passada para frente. Outro ponto importante é tomar cuidado com aquelas informações que são sempre muito polêmicas, muito chocantes e que chamam a atenção e criam ali ideias de luta do bem contra o mal de uma maneira simplória. Enfim, existem diversos filtros que são possíveis da gente passar para ver se um determinado conteúdo está mais adequado ali à veracidade, um determinado conteúdo que está pelo menos com uma intenção honesta e não manipuladora. Então, se essas duas coisas caminharem juntas, de um lado uma educação que permita a gente olhar criticamente para aquilo que chega nas redes sociais, e de outro lado, mecanismos de estados que visem impedir disseminação de informação falsa, de crimes de ódio e tudo mais, a gente talvez consiga minimamente barrar aqueles maiores problemas da internet, que são a manipulação por meio de mentiras e a disseminação de discursos de ódios e a promoção, inclusive, de crimes nesse sentido. Salve galera, muito obrigado por assistir até aqui, e se você quiser conferir as referências que eu utilizei para fazer esse roteiro, elas estão todas na descrição. Não custa lembrar, o projeto Dando Ideias é financiado coletivamente, a galera que apoia tá passando aí na tela. Se você puder e quiser contribuir, é só acessar apoia.se/apoie o Dando Ideias e escolher o melhor valor para você, beleza? É isso aí, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!